Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 18 de abril de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A Marinha Russa desafia o Reino Unido. Nesse vídeo detalhamos o tenso confronto marítimo no Canal da Mancha, onde navios de guerra russos escoltam petroleiros sancionados, desafiando abertamente a autoridade britânica. Você vai entender nesse vídeo como a frota paralela, que os navios estavam individualmente sendo presos à medida que identificados nos portos da Europa, e Moscou passou então agora a testar os limites da OTAN. E porque a hesitação do Reino Unido pode encorajar novas provocações no Mar Báltico, inclusive. Vamos apresentar uma série de dados sobre a apreensão de navios na Suécia e o perigoso jogo de xadrez naval que coloca a infraestrutura crítica da Europa em risco. Não fique de fora dessa análise geopolítica, ela é essencial, ela é verdadeira. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, peço a todos que deixem o like, compartilhem e comentem se você acredita que o Ocidente está demonstrando fraqueza diante de Moscou. O Canal da Mancha tornou-se Tornou-se ontem o epicentro de um impasse naval preocupante que mantém toda a Grã-Bretanha em estado de alerta máximo. Após uma operação bem-sucedida da Marinha Real para expulsar submarinos russos de áreas próximas à infraestrutura submarina aquática britânica e europeia, o Kremlin decidiu não recuar e elevar a aposta. Os submarinos recuaram, até um determinado ponto, eles saíram das águas territoriais britânicas, mas aí agora navios de guerra russos, navios de superfície, que não submarinos, eles entraram nas águas territoriais britânicas no Canal da Mancha, em uma demonstração de força que desafia diretamente a capacidade de resposta das autoridades britânicas. Esse movimento ocorre em um contexto de repressão internacional contra a chamada frota paralela, ou frota das sombras, ou frota sombria, como ela é conhecida. É uma frota da Rússia, que presta serviços à Rússia. É utilizada para burlar as sanções econômicas globais. Então, o que aconteceu? Recentemente, isso já não é ontem, a semana passada, as autoridades da Suécia detiveram, não recentemente, essa semana, mas no início da semana, mas não é ontem, as autoridades da Suécia detiveram o petroleiro Flora 1, Flora 1, após a descoberta de um derramamento de óleo de 12 quilômetros de extensão a leste da ilha de Gotland, que é sueca. A embarcação russa foi interceptada e escoltada até o porto por aeronaves e lanchas de patrulha suecas, sob graves suspeitas de crime ambiental e violação de normas marítimas. Em outro incidente no Báltico, o cargueiro Ui Yuan, operando sob bandeira panamenha, mas com destino à Rússia, foi flagrado descarregando resíduos tóxicos ilegalmente. Apesar dessas ações rigorosas no norte da Europa, a situação no Reino Unido tomou um rumo que gerou intensas críticas internas e externas. A fragata russa Almirante Grigorovich foi detectada escoltando ostensivamente petroleiros sancionados ao longo da costa sul da Inglaterra, cruzando o Canal da Mancha, e não foi detida pela Marinha de Guerra britânica. O Reino Unido, apesar de promessas anteriores de adotar uma postura rigorosa, não tentou interceptar o comboio para evitar um confronto direto com a Marinha de Guerra da Rússia. Esta recuada estratégica sinaliza para Moscou, na minha opinião, que sua frota pode navegar na superfície das águas britânicas livremente, desde que acompanhada por uma escolta militar pesada. A Rússia está testando deliberadamente os limites impostos pela Grã-Bretanha, bem como pelo Ocidente, utilizando sua marinha para proteger atividades comerciais ilícitas, criminosas e sancionadas. Ou seja,
é a pirataria da Rússia nos mares. O efeito dessa política de contenção britânica já é visível em outros países, expostos à pressão russa, como a Estônia, por exemplo, e nações do flanco leste da OTAN. Autoridades estonianas expressaram grande preocupação, afirmando que a detenção de navios russos tornou-se arriscada demais diante da crescente presença militar de Moscou no Golfo da Finlândia. Existe um risco real de escalada militar, e a falta de uma resposta robusta e coordenada, na minha opinião, ela vai ser ou já é interpretada pelo Kremlin como um sinal claro de fraqueza do Ocidente. A história recente mostra que, quando a dissuasão permanece fraca, Moscou sente-se encorajada a agir de forma ainda mais agressiva nos corredores marítimos da Europa. A Marinha Real Britânica provou que pode agir com firmeza, ao rastrear e expulsar 3 submarinos de comunicação e dutos de energia submarinos, que eu relatei dos submarinos já no início. Ela expulsou 3. No entanto, a hesitação diante de navios de superfície escoltados pela fragata Grigorovich coloca em dúvida a credibilidade das sanções e da proteção das águas territoriais. Sem uma aplicação assertiva das leis marítimas, as declarações políticas duras perdem o sentido e não persuadem a Rússia a abandonar suas táticas de sabotagem e provocação. A segurança da região do Báltico e das rotas comerciais do Mar do Norte depende agora de uma postura mais firme, que impeça a Rússia de normalizar a presença de sua frota de guerra em áreas críticas. Ou seja, a Rússia ganhou essa, ultrapassando os seus navios cargueiros com petróleo para a clientela deles, mas fizeram, de fato, usando a marinha de guerra russa como pirata e escoltando piratas. A superioridade naval da OTAN precisa ser demonstrada na prática, como eu penso, para garantir que a escalada pretendida por Putin não resulte em um controle permanente das rotas marítimas europeias. Existe uma tensão de escalada, sim. A Rússia, só que claramente o Ocidente sabe, a Rússia foi desgastada, ela não tem condição mais de fazer uma escalada. Pode tentar fazer uma escalada contra alguns países, talvez do Báltico ou algum outro, contra a Grã-Bretanha. Ela nunca vai escalar porque é um país forte, porque ela está enfraquecida. A guerra da Ucrânia de mais de 4 anos enfraqueceu ela. Ela não tem fôlego. É que nem alguns regimes autoritários que, quando já estão perdidos, no seu momento derradeiro, invadem outro país, arrumam um inimigo, mas acabam caindo do mesmo jeito. E para nós concluirmos, na minha avaliação, esse impasse, que eu acho que não foi um impasse, porque eles passaram, no Canal da Mancha revela que a Rússia está disposta a usar sua marinha para romper o isolamento econômico, testando a coragem das potências ocidentais. Ou seja, os piratas russos passaram, e isso encoraja a eles fazerem mais vezes esse tipo de operação. A inação das provocações navais apenas pavimenta o caminho para novas agressões, tornando urgente uma resposta coordenada que reafirme a soberania das águas europeias, as águas territoriais europeias, e a eficácia das sanções contra o agressor russo, senão ele vai continuar sentindo-se encorajado a cometer os seus crimes. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com vocês, muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.